Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos aqui no programa Bem Amigos e Galvão da Band. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. O Hendrick da reserva, o Vitor Roque da reserva, na fase mais importante da carreira deles, que é de 18, 17 anos até 20 anos, eles não estão jogando. Não estão jogando, eles perdem a formação dele de qualidade. Na formação onde tem que se tomar um atleta a nível de alto nível. Porque venderam, isso que eu estou te falando, não é porque eles ficaram aqui, eles perderam 2 anos. O Hendrick agora você fala assim... Estamos todos falando a mesma coisa. Não, mas o Vanderlei está falando o seguinte, que os caras... O Hendrick foi para fora num momento crucial da formação, do desenvolvimento, do amadurecimento dele como jogador de futebol. Ele foi para o Real Madrid que ele não joga. Ele não joga, né? Às vezes entra com 7 estrangeiros, o Flamengo às vezes entra com 5 estrangeiros. Não sei exatamente quantos o Fluminense às vezes entra e quanto o Botafogo às vezes entra, mas são vários estrangeiros também. Sim. São vários estrangeiros. Então, aí eu pedi do Sul-Americano e eles botaram o Brasil, mas vou fazer o quê? Brasil contra a Europa. Apareceu na tela aqui. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Hoje, o técnico do Botafogo, depois da derrota de 1-0, o Atlético de Madrid podia perder até por 2 gols de diferença, por um regulamento meio esdrúxulo. Senão 2 gols ele acabaria ficando fora, mas não ia perder mesmo, perdeu de 1-0. Classificou, ganhou do PSG, gente. Ganhou do campeão da Champions. Ele disse assim, se eu dissesse, antes de vir para cá, que eu iria me classificar para as oitavas nesse grupo da morte, eu ia dizer, você tá maluco? Tem um pouco de razão, o técnico. Daí é que eu digo, é importante, esses números são importantes. Esses números são importantes porque a gente tem mais jogos por aí ainda pela frente, hein? Tem muitos jogos pela frente. Já nós vamos começar a ver o chaveamento aqui. São importantes esses números? O que eles contam? Eles são importantes por quê? Assim, agora muda a competição, né? Se o Botafogo jogar como jogou hoje, só jogando para poder perder de pouco, daquela coisa que eu falo do medo de perder, tira a vontade de ganhar, ele abdicou de realmente jogar com o resultado na mão, tá certo? E não buscou a primeira vaga, para mim, que é muito mais fácil. Vamos dizer, projeção, eu como treinador. Mesmo que seja com o Inter de Estados Unidos lá? Que é o time do Messi. Nesse momento, o Botafogo está emparcerado para jogar com a Inter. Vai jogar com o Palmeiras. Não, se der com o time agora, vai jogar. Mas se o Botafogo passasse primeiro, qual era a projeção que a gente fazia antes do jogo? O Botafogo passar para primeiro e o Palmeiras ganhar teoricamente, eu jogaria para ganhar do Atlético, para eu ser primeiro colocado, para poder, a minha cabeça como treinador. Nesse momento, nós estamos no final da fase de grupos, termos o Brasil contra a Europa ter 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ou seja, ter o maior número, ter vantagem, vai. Então tem 6 pontos com 2. 8. Com 2 são 8 e 5 perdidos. 8 pontos ganhos e 5 perdidos. Tem importância isso? A pergunta é essa. No momento, sim. No momento deu uma visibilidade muito grande. Na primeira fase tem. Entendeu? Para lutar por uma classificação tem. Mas a partir das oitavas é outro campeonato, outro peso, outro modo de jogar, é outra coisa. Cuidado, muda gente. Completamente. Nós vamos estar aqui de novo e já vamos ter começado. Não, mas eu estou torcendo que o Brasil jogue bem, só vejo um jogo diferente. Tem um time, porque a gente está discutindo sempre os times europeus, Real Madrid, Manchester City, o Atlético de Madrid, o PSG, a Inter de Milão. O Bayern de Munique está correndo lá por fora, ninguém abre a boca para falar do Bayern de Munique. O Bayern de Munique já meteu 10, vai classificar em primeiro. Na minha visão, de todos esses que nós estamos falando, o time mais pesado nesse momento, na minha visão, é o Bayern de Munique, que está jogado pelos cantos. Ninguém fala do Bayern de Munique. Nem entra nos debates. Pode prestar atenção, não estou falando nosso Eu aqui, acho não. que o que aconteceu... Pode prestar atenção em todos os debates. A única notícia foi que ganhou de 10. A única notícia... E o Kane não fez nenhum. Não fez nenhum. A única manchete. Eu acho legal, sim, está dando uma visibilidade legal. O momento brasileiro da América do Sul é muito legal, vamos dizer, os brasileiros, muito legal, tá certo? Deu uma visibilidade, mas nós sabemos que agora vamos torcer para o brasileiro nas oitavas de final, na quarta de final, para chegar a uma final Brasil. Tudo bem, mas vai ser mais complicado, vai ser muito mais complicado. É complicado, gente, mas o que eu estou dizendo é agora. O que eu estou falando é agora. Agora foi sensacional. Agora, nesse instante. Agora foi sensacional o Brasil. Os 4 brasileiros foram bem. Para mim, a única surpresa que teve, que eu não esperava que poderia acontecer, era o Botafogo ganhar do PSG. Mas, na minha visão, o Botafogo ia disputar a segunda vaga com o Atlético de Madrid, porque eu achava que o PSG ia ganhar dos 3.
E o Atlético de Madrid e o Botafogo ia ganhar do Seattle. E eles iam decidir uma segunda vaga na última rodada. Era o que eu achava. Então, para mim, não foi surpreendente o Botafogo classificar. O Palmeiras vai ser surpresa se ele cair fora, se ele pegar segundo. Porque eu achava que o Palmeiras ia ser o primeiro Nesse colocado. momento ele está entrando em segundo. Então, o Flamengo também eu achava que classificaria e o Fluminense também, porque só tem Fluminense e Borussia. Os dois, a tendência principal era esses dois classificar. Agora, das oitavas para frente, muda o campeonato, muda o modo de jogar, muda o peso. Divergindo um pouco de você, eu tinha certeza que o Botafogo ganhava do Paris Saint-Germain. Existe uma coisa que nós temos, que é o seguinte: Paris Saint-Germain não era o favorito para ganhar a Champions, era o favorito? Não. Ele foi se tornando favorito. Não foi se tornando favorito? Foi se tornando em condições de poder ganhar. Ele era favorito na final. Ele foi buscando, ele foi no quê? Crescendo no emocional. Chegou na final, o emocional tá top, tá lá em cima. Motivado, jogou a melhor partida da vida, da história do clube, que era o primeiro campeonato. Agora, quando chegou aqui, ele veio cá embaixo, esvaziou o pote. Esvaziou o pote, chega na competição, praticamente zerado. O que foi? Deixa eu concluir meu raciocínio. Chegou, cara. Lá, você pode ver que ele dominou o Botafogo com 70%, 80% de posse de bola, mas faltou a parte mental e a parte física para poder fazer o que tinha que fazer. Eu estou dizendo que a parte emocional veio lá embaixo da motivação. Você está pulando o jogo com o Atlético de Madrid. Eles meteram 4 no Atlético de Madrid. Sim, mas eles chegaram na competição esvaziados, cara. É isso que eu tô... Eles vieram esvaziados. Quando ele vem do 5-0 em cima da Inter, eu estava lá, no estádio de Munique. Era para ser os 8. Quando ele vem daquele 5-0, ele pega o Atlético de Madrid. O difícil para o Atlético de Madrid era fazer 3 gols no Botafogo hoje, porque o time do Simeone não joga no ataque contra ninguém. Sim. Ele joga segurando, contra lá, é pronto. O Simeone talvez seja o técnico mais longevo hoje. Depois que o Arsène Wenger saiu do Arsenal e que o Alex Ferguson saiu do Manchester United, procurem aí. Quantos 14 anos? Mais anos. de 20. 14. Só para 14 anos? Então, vamos lá. Aí ele mete 5 na Inter. Chega, pega o time do Atlético de Madrid que vai jogar fechado contra eles. Porque está acostumado. E é o time do Simeone, que joga fechado. Meteu 4. Falei, os caras vieram voando. Mas aí no jogo seguinte, você viu a declaração do treinador do Paris Saint-Germain? Que hora que eles caíram nesse buraco? Por que eles ganharam do Atlético e é diferente? Porque lá 2 europeus jogando, tá certo? Então ele conhecendo. A declaração do treinador assim, foi o time que se plantou, que fez a melhor defesa que nós não conseguimos. Mas essa busca da defesa foi que o Botafogo jogou bem na linha baixa mesmo, bem aqui atrás mesmo, explorando só uma bola, e aí faltou o que? A força mental e a força física para poder jogar com o percentual que eles jogaram. Pode pegar o jogo que você vai... A bola deu, o Paris Saint-Germain ganhou, o Atlético de Madrid ganhou, eles ficaram os 3 com 6 pontos, aí foi para a decisão do confronto entre eles. E pela questão de saldo de gol, só entre eles, só seus 3, sem contar o outro lá, perdão, acabou ficando o Paris Saint-Germain em primeiro, o Botafogo em segundo. Temos o Flamengo como primeiro de D. Então, esses já estão certos. O Botafogo como segundo de B, então esses já estão certos. O Botafogo como segundo de B, ele... Nesse momento aqui, ele estaria pegando o primeiro de A, que é o Messi. O Inter Miami do Messi, do Luizito Soares, do Messi. Busquets. Fugindo do Palmeiras. Evitando o Palmeiras. O que é? No caso, evitando o Palmeiras, o Botafogo. Não. É que o Palmeiras está perdendo nesse momento. O Falcão está dizendo que ele está evitando o Palmeiras. O Palmeiras ele precisaria um resultado positivo para evitar o PSG. Porque nesse momento o Botafogo estaria jogando com o Inter de Miami e o PSG e o Palmeiras, fala primeiro brasileiro, o Palmeiras com o PSG. O Flamengo, com o primeiro de D, ele pega ou o Bayern, ou o Benfica, ou o Boca Juniors, com uma tendência muito grande de que seja o Benfica. Porque o Boca tem uma diferença de saldo muito grande, na sua Benfica, apesar de ter empatado em 2-2, e o Bayern fez aqueles 10, depois fez não sei lá quanto. Então a tendência é exatamente essa. O Bayern como segundo de C, ele, como primeiro de C, ele jogaria
Aí tá difícil, Galvão, porque não sabe Gente, quem vamos será com o primeiro. calma, O Bahia pode ser o calma, primeiro Marcelo, em ser. ninguém vai entender nada em casa. Não. Aqui, como vocês botaram, a gente só sabe que o Botafogo, neste momento, está jogando contra o Inter de Miami. O jogo ainda não terminou do Palmeiras. Neste momento, o Palmeiras está jogando contra o Paris Saint-Germain. Neste momento, o Flamengo está aguardando uma decisão entre Bahia, Benfica e Boca Juniors com 80%, 90% de que seja o Benfica. Isso. Então, 3, aí vamos achar o Fluminense está aqui. Se o Fluminense for primeiro, cadê o Fluminense aqui? Me ajuda, gente? É a terceira de lá. Qual é o Do outro grupo lado, do do outro lado, Galvão. O F. Um lá, ó. F. O F. O Um grupo F. do Fluminense é o grupo F. Isso. Então, o Fluminense vai pegar ou River ou Inter de Milão. Se for primeiro colocado no jogo de quarta-feira. Então, a tendência dos 4 é essa. Dá para passar? Eu acho ótimo, pelo menos não vai ter brasileiro jogando com brasileiro, do jeito que está aí. Eu também, mas também se o gostei Palmeiras disso. conseguir uma virada de jogo no jogo, Só se o no Palmeiras jogo aqui, conseguir. Palmeiras e Botafogo jogam, já garante um brasileiro nas quartas de final. Que é muito mais do que, muito assim, mais do que os europeus poderiam imaginar. Agora mas a eu tenho uma gente não- dúvida, uma pergunta. A gente não quer, mas é muito Não, a mais que os oportunidade de pior. torcer pelos dois brasileiros. O Palmeiras contra quem vier lá, né? Pra não cruzar lá com o Botafogo e um cair fora. Se o que seria Palmeiras muito for ruim. primeiro, cruza com o Botafogo. Aí não tem Se jeito. o Palmeiras for segundo, cruza com Então, o Paris posso fazer uma Saint-Germain. pergunta? O que é pior pro Palmeiras? Pegar o PSG ou pegar o Botafogo? Porque vai pegar uma pedreira de qualquer jeito. Vai pegar o Botafogo ano passado ganhou do Palmeiras na Allianz Parque e foi campeão. O ano retrasado, o Palmeiras foi lá e virou o jogo do Botafogo e foi Agora campeão. vamos vir mais para cá. Os outros dois estão definidos. O PSG, ele vai jogar. Ele enfrenta, neste momento, ele é o segundo do A. Neste momento ele está encarando o Palmeiras. Mas pode ser o Inter, de Miami, porque pode até virar esse jogo. Mas nesse momento ele está encarando o Palmeiras. O Flamengo não, deve pegar Benfica, porque o Boca Juniors tem que fazer uns 78 gols para chegar no... Brincadeira, logo, mas para chegar ali na conta com o Benfica. E aí, sabe o que aconteceria? Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentariam nas quartas de final. Não, o Palmeiras pode tirar o Paris e seria Flamengo e Palmeiras. Ou Palmeiras e Flamengo, mas deixa eu terminar aqui. Isso aí, garoto. Ou Palmeiras e Flamengo. Por isso que é bom, não é ruim o Palmeiras ali não ficar fora. Para já não estourar um brasileiro, como o Lucha falou. A gente vai continuar Mas se torcendo ele, para se ele brasileiro. evitar... Desde que os. Se ele evitar se estourar com o Botafogo... Que continue, ele né? pode até pegar o Flamengo. Estou dizendo, o Palmeiras, se pegar o Botafogo nas oitavas, se passar, pode até pegar o Flamengo nas quartas. Ou seja, são os times brasileiros marcando presença. É isso aí. forte. Claro. A ideia de classificar 4 times de chave diferentes, em grupos diferentes, é para poder estar os 4 marcarem cabeça de chave lá, classificando legal, entendeu? Sem estar em confronto agora de brasileiro com brasileiro. Vamos jogar contra os europeus, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar certo. Classificando os brasileiros para a próxima fase, eu estou de olho. Não pode dar Real Madrid e City, hein? Real Madrid e City. Real Madrid e City. Clássicos Pode ser, europeus. Real Madrid, cadê lá? A Juventus ou o Real Madrid? O Real Madrid, Juventus se ou for o City primeiro pega o de Real H, Madrid. que ele caminha? Sim, sim. Não. Claro. Claro. O Juventus ou o Pode dar, City mas cadê pega o Real Madrid. O Real Madrid... o caso tem razão, os Juventus ou City. City ou Juventus pega o Real Madrid. é É City grupo ou de Juventus. H. Então, o primeiro de H pega o segundo de G. Ou seja, Juventus ou City. Juventus ou Manchester City. Manchester Olha City. que pegada, cara. Esse é o jogo da Europa. Aí só sobra um desses europeus. De três bicho brabo. E se o Real for Porque segundo, também pega dos Juventus europeus, e o que City. vem mais marcando presença mesmo é a Juventus. Que meteu 6x0 aqui, 5x0 ali. Ó. Então, Tá bom bonito, ver isso tá aqui, bonito. porque o Real Madrid, se ele for o primeiro do H, que é o caminho normal para ele, porque, mesmo tendo o último jogo, aí não tem jeito. Porque Juventus e Manchester City já tem 6 pontos cada um. mas se ele for já segundo estão também. os dois ali. Um vai ser primeiro, outro vai ser segundo. Galvão, se ele for segundo E do se ele H, for segundo, ele pega o primeiro de G. que é Juventus ou City. Ou seja, o Todo Real jeito. Madrid vai jogar ou contra a Juventus Isso. ou contra Manchester City. Todo jeito. Deixa eles se pegarem É o também, clássico, é cara. o clássico europeu.
Até agora, hein? Do mesmo jeito que a gente tá falando aqui, mas o Palmeiras pode pegar o Botafogo pode pegar o Palmeiras. E se for pra frente, o Botafogo pode pegar o Flamengo, ou o Palmeiras pode pegar o Flamengo, ou o Flamengo pode... Eles também vão se pegar, amigo. E ali são 3 times que estão jogando muito. Que estão... Primeira torcida, Galvão, é o seguinte, nós queríamos que os times brasileiros classificassem, né? Então já aconteceu, né? Que para a oitava de final já está praticamente confirmado. Mas eu quero mais do que isso. Não, agora que classificamos, não queremos os 4 jogando brasileiro com brasileiro. Vamos jogar com os vai ser muito europeus. bacana. Tá muito legal para os times brasileiros. Quanto mais os times forem fazendo sucesso, nós vamos ver mais gente nas ruas, mais gente nas praças, mais gente nas praias, mais gente nos bares. Aquele espírito que a gente acompanhou a vida inteira. Ambiente de futebol, né? Agora eu quero lançar. Então, peraí. Rapaz, deixa eu vir aqui. Daqui, ó. De Real Madrid, Juventus e Manchester City, sai para quarta de final. Só um desses 3 vai sair para quarta. É verdade. Aqui a coisa é braba, Que cara. pode ser o Fluminense para encarar, ó. Olha lá, ó. Mas o Chaveamento Fluminense, como se for primeiro de F, eu vou contar a história para você. Tem River Plate e Internacional e sou mais Fluminense. Pois é. Nesse momento, sou mais Fluminense que a Inter. A Inter fez o quê? Aí pegaria um desses 3 das 4. Aí é outro problema. Aí é outra história. À medida que... Tem uma hora que não dá para escolher. É óbvio, claro. Pegar as feras. Eu conheço uma equipe que passou a Copa do Mundo inteiro num hotel, lá no Catar, e dizia assim, não, mas são só os 3 primeiros jogos, porque deram um tumulto. Porque era o mesmo hotel onde estava o Marrocos. Não, isso é mole. Porque quando chegar nas oitavas de final, o Marrocos já foi embora, e aí o hotel vai ficar uma beleza. Pá! Marrocos, oitavas. Pum! Jogou a Espanha para fora. Aí, não, mas agora nas quartas de final não passa. Pá! Passou. Porque é campeão lá, por causa dessa história de ranking anterior. Então, não está o campeão italiano, não está aí. Então, o campeão português foi o Sporting. Isso. Então, esse seria o grande adversário. Não, e Flamengo e Palmeiras não teriam condições de ganhar o campeonato. É que você está falando de outros campeonatos. Mas acho que brigaria fácil pelo título. Fácil não, mas brigaria pelo título em Portugal, sim. E na Holanda também? Penso que sim. Eu acho que na Holanda é até mais fácil. Na Holanda? Porque fora o Ajax e o PSV, é cada timezinho ruim, rapaz. Bom, agora eu quero a opinião de vocês. Falcão, Luxemburgo, Casal. Eu acho que teria chance, sim. Teria, né? Teria, porque olhando mais na Holanda que em Portugal. Mais na Holanda que em Portugal. Eu acho que levava chance dos dois, Eu acho que jogaria o campeonato. Não quer dizer que vai ser campeão. Vai disputar o campeonato. Vai disputar, vai ficar lá em cima. Vai jogar com esses caras e vai ficar lá em cima. Se classificaria para a Champions League, né? Depende do regulamento do país, né? Claro. Sim. Então, mas diga assim, teriam condições pelo futebol que apresentam hoje de enfrentar Portugal Porto, Benfica, Sporting? Portugal, Holanda, Bélgica, Áustria. Obrigado, eu queria que você fosse nessa que a gente estava falando. A Itália não. Aqui, então repete aqui. Portugal, Bélgica, Holanda e Áustria. Eu acho que dá pra jogar. E a Itália também. Não tô falando que ia ser campeão, hein? Tô falando Eu acho dá que pra briga jogar. na Itália também. Não quer dizer que... Mas ninguém é campeão por antecipação. Sim, não dá pra jogar. Luxemburgo. Eu acho que sim. Eu ainda incluiria o Fluminense e o Botafogo. Como é que é? Eu ainda incluiria o Fluminense e o Botafogo com Holanda A situação foi colocada de Flamengo e Palmeiras porque eles vêm Holanda dominando né? Mas não pode esquecer que os dois outros campeões de Libertadores são Botafogo e eu colocaria o Fluminense jogando ali. Se você Quantos pegar, quatro, então? Botando ali na competição, vai ficaria 3. Que nem em Madrid, no Campeonato Espanhol. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Os 3 brigam lá, o Atlético vai para baixo. Então, botando o Flamengo aí, Botafogo, Fluminense no Campeonato Português holandês, certeza absoluta que briga pelo título. Certeza absoluta que briga pelo título. E eles disputariam o campeonato na Itália e na França? Na França disputaria, cara. É seu coração italiano. Não, na França disputaria, porque o PSG ganha todo ano. Tem um time lá que predomina no campeonato. O mistério na França é passar o PSG, porque o PSG ganhou com 14 pontos de vantagem, né? Então,
Ele joga um campeonato sozinho lá. O italiano é o seguinte... Nos últimos anos, com a entrada desse novo cara lá, mas nos últimos anos... É um jogo mais pesado. O italiano é um jogo mais pesado, é um jogo de muita marcação, é um jogo duro, é desconfortável para qualquer um. Não é de cara que você se adapta a jogar ali, demora um pouquinho, é muito complicado, mesmo agora que o futebol italiano não está no mesmo nível dos anos 80, dos anos 90. Mas é muito tático. É muito tático, é muito preso. Jogam pelo resultado. Mas nós temos aqui o rei de Roma e um ídolo do Torino. Por que vocês conseguiram tantos outros e mais ricos? E vai colocando nomes e vai colocando... Porque nós ficamos lá 7 anos. E vai colocando os jogadores todos. Brilharam tanto. Galvão, se nós estamos falando assim, pegar um time daqui e levar para lá, não é? Não é isso? É tudo em tese, né? Porque não pode pegar um time daqui e levar para lá, né? Assim, eu fiquei 7 anos lá. Fui me adaptando. Os dois primeiros anos foram ótimos, o terceiro foi mais ou menos, o quarto foi mais ou menos, os 2 últimos com o Torino foram ótimos. Porque você vai se adaptando, a marcação é muito pesada, os caras chegam junto, tem sempre um na sua cola, outro na cobertura. Mas pelo que eu entendi da pergunta do Galvão, acho que eu não entendi da pergunta. Mas é duro. Então, quase não indo para a terceira. Galvão, o que eu entendi da tua pergunta é se pegar o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco... Se brigariam por título na Itália e na França. É isso aí. Se pegar esses clubes aqui, colocar lá e se adaptar à região, ao país, ao campeonato ali, eu não tenho dúvida que brigaria. Mesmo na Itália, se adaptando a isso, ao desconforto que vai ter de jogar com os times mais táticos, mais pesados, mais pancada, mais disputado, mas se adapta. Porque a questão de se adaptar. Né? Eu tô falando o seguinte, você pega Palmeiras... Galvão, você pega Palmeiras e Flamengo e leva lá pro Campeonato Português. Não é, cara. Leva pro Campeonato Português. Aí é diferente. Pro belga, pro holandês, pro austríaco. Eles vão jogar. Vão jogar o campeonato, não precisa tanta adaptação. A adaptação vai ser pelo clima, o momento do inverno é muito pesado, tal. Essa adaptação. Na Itália, precisaria a adaptação do modo que joga o futebol italiano, no modo da marcação, do parte tática. É duro, é duro. A Itália está fora de 2 Copas porque eles não conseguem revelar jogador. Nós já conversamos isso. Eles não conseguem revelar jogadores. Você não tem no seu coração os anos 80, quando você brilhou no Torino, no Ascoli, Paulo Roberto Falcão, a Roma não ganhava um título há 41 anos. O Luxemburgo não é no meio do campo que começa a decidir o jogo, não é no meio do campo? No meio campo. No meio campo que decide, né? Foi para a final da Champions. Sabe qual era o meio campo? Ancelotti, Cerezo e Falcão. 2 brasileiros. Um italiano, meio brasileiro. Então, vocês não ficam muito com o coração ligado aos anos 80? Não. Porque a Itália... Eu também acho que ali, na Itália, acho que seria muito difícil brigar para o campeonato. Na França, sim. Na França, sim? Acho que Mas sim. aí ia ter que... Enfim, a gente está fazendo aqui uma discussão meio maluca, né? Sabe o que acontece? Só tem um time desse, só tem 2 jogos com o Paris Saint-Germain. Sim. O resto joga contra os outros. Os outros vão se pegando e perdendo um do outro. É isso aí. Na Itália tem Milan, tem aí, tem Juventus, tem Roma. A diferença é a seguinte, você pegar um time brasileiro, você fazer uma pré-temporada, depois você tá lá, você leva o time para lá, você vai ficar lá. Então, cara, você vai se adaptar. Agora, se você pegar o time brasileiro, vai aqui sem pré-temporada, vai disputar, não vai acontecer nada. Mesmo no campeonato holandês, mesmo no campeonato português, não vai. Agora, se para lá tem que fazer pré-temporada, se adaptar à situação, aí é outra história. Se adaptar, é difícil jogar até contra argentinos, né? Até você vê na Libertadores. Vamos deixar claro que o que nós estamos fazendo aqui é um desafio, uma brincadeira entre nós e você que está em casa. Posso fazer uma coisa aqui? Onde as pessoas mostram o coração. Galvão, posso fazer uma coisa que nem rádio? Você está narrando o jogo, eu vou falar para você. Isso aí, galera. Ficamos por aqui. Esse foi mais um post aqui do nosso canal. Vídeo preparo para Galvão. Estamos aí nessa segunda-feira, madrugada de terça-feira já. Então, se você ficou aqui no nosso canal até o final, assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva e também ative o sino, que é muito importante para o crescimento do nosso